Filhos. Tocamos neste tema rapidamente em uma postagem lá no nosso Instagram, Escola de Bereia. Mas aqui vamos ampliar melhor a fala sobre o tema filhos. Acredito ser necessário, pois na América a guinada para um conservadorismo via crescimento das chamadas igrejas reformadas tem trazido esse tema novamente à discussão e de uma forma nada aberta ao debate, pois o ter filhos tem sido tratado no meio reformado e já fora dele em meios pentecostais e tradicionais como uma obrigação, um mandamento do Senhor, descaracterizando os textos que tratam sobre filhos. Um dos primeiros versos citando, não diretamente, filhos é Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. Lembrando que dentro do relato onde se localiza esse versículo, a humanidade estava sendo representada por apenas duas pessoas, Adão e Eva. Logo, uma ordem assim faz todo sentido. A humanidade a partir daí se multiplica, apesar da queda e tempos depois encontrando um fim, por causa do grau de corrupção que ela chegou bem antes da plenitude dos tempos, que seria o momento em que o Messias deveria manifestar-se. Logo um freio foi posto sobre a humanidade, uma quase extinção, o dilúvio. Com esse evento, apenas 4 famílias sobrevivem, e então veio novamente a ordem de Deus para aquela humanidade reduzida. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis capítulo 9, verso 1. Você não encontra mais essa ordem do Senhor após esse evento, pois ela foi dada em momentos cruciais, onde a humanidade estava reduzida a alguns poucos indivíduos. Então os filhos são dispensáveis, irmãos? Onde? Para ser uma família? Sim. Como assim? A onda do conservadorismo tem feito casais que estão se formando a acreditarem que, apesar de terem se guardado um ao outro, dentro da expectativa cristã, cumprido todas as normas exigidas, casarem debaixo de bênçãos pastorais, que eles não são ainda uma família, só porque ainda não geraram filhos. Esquecem esses irmãos que adotam tais ensinos que o Senhor forma a Eva após Adão para que ela fosse uma adjutora, uma auxiliar em tarefas que eram responsabilidade do homem. Entre os versos 22 e 25 de Gênesis capítulo 2, temos claramente a descrição da união familiar sendo formada com Adão e Eva apenas, sem os filhos que viriam após isso. É a partir deles dois que temos não apenas o indivíduo, mas a humanidade. E os filhos, irmão? Ora, eles entram como bênçãos posteriores à união do casal, após a criação de uma nova família, como no verso 28 de Gênesis 1. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Sim, esse início de Gênesis não está em ordem cronológica. Para falar melhor, inclusive, sobre esse detalhe, temos um webcast aqui extenso sobre o livro de Gênesis, link nos cards passando agora aí em cima e na descrição deste minicast. Em outros textos também encontramos essa ideia de filhos como sendo bênçãos posteriores à criação da família, como em Salmos 127, versículo 3 ao 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. E claro, considerando o contexto histórico-cultural de quando esse salmo foi composto, os filhos de um cabeça de clã eram a sua vantagem, suas bênçãos, pois quanto mais esse cabeça de clã tivesse, melhor seria para a gerência de suas terras, criação de animais e guarda do patrimônio futuramente. O tribunal ali do verso não preciso dizer que não é como os dos tempos modernos, mas sim assembleias populares que reuniam para tratar causas locais, e um patriarca que tinha muitos filhos não passaria embaraço quando fosse tratar de questões nesses tribunais, por estar guardado pelos próprios filhos. Temos muitos versículos e até textos inteiros falando sobre filhos no Antigo Testamento, e que fique logo claro, estão lá para mostrar como as relações parentais eram lidadas na época e local. É complicado quando pregadores puritanos removem esses versos de seus contextos para causarem em jovens casais constrangimento pelo fato de eles não quererem ter filhos ainda, ou mesmo escolheram que não terão filhos. Principalmente o último exemplo, do casal que decidiu que não terão filhos. Serão tratados como a escória do meio da congregação.
pois segundo defensores de tais discursos, eles estão quebrando uma ordem do Senhor de que deveriam crescer e se multiplicar. Alto lá, vamos voltar ao contexto de tal ordem. Ela foi dada ao casal original em Gênesis 1, verso 28, lembra? Quando não havia uma humanidade grande em números sobre a terra e nem ainda cultura diversificada. Era necessário multiplicar de fato. E após isso, a ordem é dada a Noé para que seus filhos, junto com suas esposas, livrados do dilúvio, repovoassem a terra, já que eram eles ali os únicos humanos conhecidamente vivos. Hoje estamos já beirando os 8 bilhões de pessoas sobre a Terra. A ordem foi dada à humanidade, à espécie humana. A humanidade pode ser acusada de ter desobedecido a Deus em muitas ordens, mandamentos, estatutos, mas não pode ser acusada de não cumprir a ordem do crescer e multiplicar de Gênesis 1:28. Essa ordem divina a humanidade cumpriu 2 vezes com sucesso. Então, meu irmão e minha irmã que formam atualmente uma nova família, ainda sem filhos ou que decidiram não ter, sossegue seu coração. Tal ordem não deveria atormentar seus pensamentos. Não tomem para si algo que não desejam, só porque o meio congregacional assim quer. Os filhos são bênçãos do Senhor, não pesos sociais. Então não tome a decisão de gerá-los para saciar a expectativa de um pastor, líder, denominação ou a linha teológica que você segue. Bem, é isso, meus irmãos. O tema filhos está em algumas linhas protestantes sendo tratado como mandamento do Senhor, constrangendo casais que não podem gerar por algum motivo fisiológico. Constrange aqueles que decidiram não gerar simplesmente. E volta a reforçar aqui. Filhos são bênçãos, uma herança, ou seja, um bônus. Eles não são e não devem ser tratados como rótulos de legitimação de que agora se formou uma família. Até porque temos, infelizmente, casos de mães solos e até pais solos, e nem por isso a criança foi a cola para unir 2 formando um novo casal. A criança não deve se sentir que ela deve ser essa cola familiar. Seja você mãe, pai, com um bebê chegando ou então está planejando gerar um, ou sejam vocês um casal que decidiu não ter filhos, acredito que concordam quando eu digo, filhos são bênçãos e por isso eles devem ser de comum acordo planejados para que cresçam em uma estrutura familiar saudável e nos caminhos do Senhor, e não uma obrigação denominacional. Até um próximo minicast, aqui se despede seu irmão David Brito. Graça e paz.